alunos da Mediação Tecnológica Rondônia. E aí, pessoal, mais uma aula, né, que nós estamos iniciando hoje, que é a aula 11, né, a nossa aulinha da segunda unidade, então, da nossa disciplina de Sociologia, em que nós vamos seguir aí o nosso roteiro, né, o nosso roteiro aí que vocês receberam antecipadamente através da sequência, né, o cronograma de sequência. Então, gente, hoje a nossa aula 11, ela vai tratar do assunto cultura, né? E nós vamos falar diversos conceitos sobre cultura, assim como também a própria relação social que se dá através das nossas várias culturas, né? Dessa riqueza cultural que nós temos. E nós vamos falar também da cultura enquanto objeto de análise da própria ciências sociais, né? Mas a gente vai ter mais uma aula também que vai falar sobre a cultura. Então, a gente vai dividir aí em alguns pontos e vamos analisando, tá certo? Então, vamos aqui para o nosso quadro, ver a agenda da aula de hoje. Vamos lá. Gente, hoje, então, a nossa aula 11 vai tratar sobre os significados da cultura. Nós vamos falar sobre a cultura, sobre vários aspectos. É isso mesmo. Nós vamos falar sobre a cultura enquanto o seu significado, né, o significado que tem a palavra cultura dentro das ciências sociais. A cultura, valor, aí a gente traz uma leitura da sociologia para entender esse processo, né? Então, nós vamos falar sobre a cultura, valor, a cultura enquanto alma coletiva, né? A cultura enquanto mercadoria, a cultura enquanto objeto também que diferencia as pessoas, ou seja, cultura e diferença, a cultura e a mudança, e as trocas culturais e culturas híbridas, ok? Anotado aí? Então, vamos seguir. Então, a gente vai começar falando sobre a cultura e a sociedade, né, de um aspecto geral. A gente traz essa imagem para elucidar, para exemplificar, né, uma série de diferenciações que nós temos continentais, né, culturais, religiosas. Então, nós somos muitos habitantes, milhões e milhões de habitantes na Terra, e isso também nos diferencia enquanto seres humanos, que é a nossa cultura, né? Então, gente, ao tratar do conceito da cultura, a sociologia ela se ocupa em entender os aspectos apreendidos, né? Ou seja, o contato social que nós adquirimos ao longo da nossa convivência. Então, assim, a partir do momento que a gente nasce, a gente já começa a adentrar uma atmosfera cultural. Parece que não, gente, mas isso é muito, muito, muito forte na nossa vida. Isso marca a nossa existência. Não tem como dizer que essas primeiras influências, os primeiros anos de vida que nós temos, ele não é marcado por um aspecto cultural, seja ele religioso, seja ele um aspecto mais material, seja ele um aspecto simbólico, seja ele, digamos, a alimentação, a forma de se alimentar. Então, tudo isso ela forma, então, vários processos internos e externos que faz com que a gente traga para o nosso interior várias mensagens culturais, né? E esse é um aspecto que vem dentro dessa aprendizagem, o modo de falar, o sotaque, né? O que comer, como comer, não é apenas o alimento em si, mas como se come aquele alimento, forma de andar, formas de se vestir, formas de se comunicar com outras pessoas, de se relacionar. Então, todo esse aspecto, ele entra nessas mensagens que vêm para nosso corpo, para nossa mente. Então, todas essas mensagens de aprendizagem, elas nos acompanham ao longo da vida. É claro que se você for uma pessoa que você nasceu numa cultura específica, mas depois você conheceu outras culturas, você viajou, você se relacionou com pessoas diferentes de você, você vai aprender também aspectos de outras culturas. Aí você pode até mudar alguns hábitos, mudar uma forma de ver o mundo, a sua religião, né? Mas, em essência, realmente, aquilo que vem dos primeiros anos de vida que a gente aprende, ele fica muito forte,
realmente fica muito marcado na nossa vida, né? Então, aqui mostrando que esse laço de convivência aqui no quadro, ele é importantíssimo para a formação do ser humano, né? A gente se forma, a gente cresce através desses valores que nós vamos aprendendo desde quando a gente chega nesse mundo, né? Bom, então aqui no quadro, olha só, as características como a linguagem, como eu disse para vocês, né? O modo de se vestir em ocasiões específicas, até mesmo cerimoniais, né? Um deles, por exemplo, é o casamento. O casamento é uma cerimônia, né, social, não é uma cerimônia só da família, é uma cerimônia social. E nesse aspecto do casamento, a gente vê que em diversas culturas, o casamento é feito de maneira... Eu estou falando da cerimônia em si, tá? O casamento é feito de forma diferente. Por exemplo, para os judeus, a gente tem uma festa que dura dias, né? Com toda uma simbologia, vários rituais, até se chegar ali no altar, né? Os gregos, se eu não me engano, os gregos têm a prática de quebrar os pratos no chão para trazer boas energias, né, para os noivos. Na Índia se pinta, né, aqueles desenhos nas mãos das mulheres, desenhos específicos, né, que ela vai utilizar, que ela vai estar usando no dia do casamento. O casamento indígena, o casamento na Índia dura dias e dias e dias, é toda uma festa de famílias, né? E aí a gente tem o nosso casamento aqui, que tem uma influência muito grande do casamento cristão, né? Claro que é com várias modificações. Então, assim, tudo isso, essas características, né? Ela possibilita, então, a gente perceber como a cultura é forte, né, na nossa existência. E aí essas características também elas podem ser determinadas de uma cultura que acaba tendo a função de possibilitar a própria comunicação entre aqueles que fazem parte. Então, se eu sou de uma cultura X específica, aquelas pessoas que participam ativamente daquela cultura comigo, elas vão entender até mesmo os gestos, o olhar. E se uma pessoa diferente entrar naquele universo cultural, ela vai ficar um tempo tentando entender, tentando, né, pegar aí as referências, né? Então, gente, a cultura, ela é parte do que somos. Não há como negar, né? E nela se regula a nossa convivência, a nossa comunicação dentro da sociedade, né? E aí a gente vai criando diversos filtros culturais, né? Diversas maneiras também de apontar as regras que nós vivemos, né? Regras de quê? Regras de convivência, regras de falar, né? A gente não nasceu aprendendo, a gente não nasceu sabendo falar obrigada para quando as pessoas fazem algo para você, né? Obrigada, por favor, com licença. São coisas que a gente vai aprendendo através dos tempos, com as culturas, com a nossa convivência, a família, né, a escola, vai te ensinando, né, como fazer isso. Então, dar bom dia, por exemplo, né, um cumprimento, como se vestir em determinado lugar, né, como tratar as pessoas mais velhas, como tratar as autoridades, como se comportar em determinados eventos coletivos, né? Tudo isso são processos que nós vamos aprendendo, e a cultura, ela filtra tudo isso, ela filtra, ela cria regras, ela tira regras, então ela faz com que tudo isso se movimente de uma maneira que pareça até mesmo natural. Isso dentro da sociologia, nós falamos de naturalizar determinadas situações. Então, assim, o hábito de tomar banho todos os dias é uma prática naturalizada entre os brasileiros, digamos assim. Então, quando a gente fala isso, a gente fala quando isso acontece, é porque as coisas ficam um hábito fica tão forte, tão comum, que vira algo natural, entende? Natural, parece que a gente já nasceu tomando banho todo dia, porque a gente gosta, né? Então, esses processos vão fazendo tudo que a gente faz, fala e reflete,
parecer que sempre foi assim, que tudo é muito natural. A cultura tem esse poder, né? De fazer as pessoas ficarem envolvidas naquela prática, e tanto que quando entra uma coisa nova, uma coisa diferente, como, por exemplo, a virada cultural, virada de, digamos, a gente teve um movimento aqui no norte-americano também, e no Brasil, contra a cultura, que era aquela galera hippie e tal, né? Outros modos de vida, isso vira como se fosse um conflito. Por quê? Porque as pessoas estão acostumadas naquele ritmo, naqueles processos, que quando muda, chega alguma coisa e diz, não, vamos mudar aqui essas práticas, aí tem um quê? O que nós chamamos, né, de novo, dentro da sociologia, de estranhamento. Há um estranhamento, as pessoas, não, eu não posso, não, eu não aceito, como assim a minha vida toda foi assim, como é que agora vai ser diferente? Né? Isso é em todas as situações, desde a questão mais simples até questões mais complexas. Né? Quando há um movimento de mudança, esse movimento também acaba trazendo um pouco de instabilidade, de conflito, e as pessoas ficam inseguras, principalmente as pessoas mais velhas, né? Então, gente, a gente tem aqui, continuando aqui a nossa análise, né? A cultura, ela possui tanto aspectos tangíveis como também os aspectos intangíveis, né? Que fazem parte do contexto da própria cultura, né? Então, os objetos tangíveis, eles podem ser coisas que podemos pegar ou ver, né? Que fazem parte desse contexto, como, por exemplo, vamos ver aqui, um celular. Um celular é um elemento tangível de uma cultura, né, que nós vivemos hoje, da cultura né, da pós-contemporaneidade. Então, ele é um elemento tangível, né? Agora, há os elementos intangíveis, como, por exemplo, ideias, normas, formas de regular o comportamento das pessoas, e as próprias formas de religiosidade. A minha crença, o cristianismo, é um elemento intangível da cultura, né? Não nasceu do nada, não é por acaso nem natural, ele foi se transformando, né, em vários processos, e que hoje, né, a gente tem todo um grupo, né? Aliás, é a religião mais, tanto ela como o islamismo, são as maiores religiões do mundo, né? Então, esses aspectos constroem uma realidade social dividida por aqueles que integram, dando a forma de relações sociais, também estabelecendo valores e normas, tá? Então, essas normas que a gente acaba seguindo, né, durante praticamente boa parte da nossa vida, elas são os conjuntos de regras que são formadas a partir dos valores de uma cultura. Todas as culturas, gente, têm regra, tá? Não se iludam achando que a cultura X ou Y é uma cultura desregrada. Gente, não existe. Todas as culturas têm as suas regras. E para que serve uma regra dentro de uma cultura, gente? Serve para regular o quê? O comportamento das pessoas que fazem parte dessa cultura. Então, todas as sociedades que têm, né, que basicamente têm culturas, então, assim, é um erro dizer que não existe cultura em determinada sociedade, porque todas as sociedades, elas têm cultura, e aí todas as culturas têm regras, tá? Então, fica bem claro isso aí para vocês. Um exemplo disso, o valor do princípio da honestidade faz com que a desonestidade seja condenada dentro dos limites convencionados pelos integrantes dessa cultura, compelindo os demais integrantes a agir dentro do estipulado, né? Todo mundo, se você perguntar para ela, você é honesto? Você é honesta? Nessa sociedade, a gente vai dizer que sim, né? Pelo menos a maioria vai dizer que procura ser honesta. Todo mundo que fala que é honesto é honesto? Não, né? Tem muita gente que não é honesta e diz que é honesto. Por quê? Porque o valor da desonestidade, ele é muito feio para essa sociedade. Falar que é desonesto é algo muito ruim, né? Então, as pessoas preferem dizer que são honestas, serem hipócritas, para não ficar feio para aquela sociedade, né?
É que nem falar de inveja. As pessoas são invejosas de uma maneira geral, muitas, a maioria, mas elas não gostam de dizer que são, né? A maioria fala assim, eu não tenho inveja de ninguém. Eu não acho um absurdo quem tem inveja dos outros, né? Ou a pessoa acha que todo mundo tem inveja dela, né? Às vezes a pessoa não tem nada na vida, não sabe nem para onde vai, de onde vem. Mas as pessoas morrem de inveja de mim, não sei o que, aquela pessoa com mania de perseguição, sabe? E aí, elas sempre preferem dizer que as pessoas têm inveja dela do que elas terem inveja de alguém. Então, por quê? Por que a gente não gosta que atribuam a nossa pessoa como uma pessoa invejosa? Porque o valor da inveja é algo negativo para essa sociedade. Então, ninguém vai querer ser invejoso, né? Mas se falar assim, não, você é uma pessoa leal. A lealdade é um valor bom para essa sociedade? É. Então, sempre ela vai dizer, eu sou uma pessoa leal. Às vezes não é. Eu não tenho inveja de ninguém. O que mais? Eu sou honesta. Eu sou uma pessoa batalhadora. Eu não tenho preguiça. Então, assim, são valores. Vocês entenderam que isso está relacionado aos valores que a sociedade prima? Então, todas as sociedades têm os seus valores. E aí cada uma delas vai tentar imprimir isso na nossa forma de ver o mundo e como a gente se comporta, né? E aí, voltando aqui para a nossa aula, para o nosso quadro, a gente vem agora para os significados da cultura, né? O emprego da palavra cultura no cotidiano, ele traz vários teóricos dentro desse estudo, né? Claro, tem desde Malinowski, nós temos Franz Boas, nós temos Marshall Salles, nós temos muitos nomes, tanto da filosofia como da sociologia, da antropologia, que tentam explicar o fenômeno da cultura, né? E aí a gente trouxe aqui hoje, para a nossa aula de hoje, a leitura de um filósofo chamado Félix Guattari, que fala um pouco dos tipos de cultura, como que uma cultura pode trazer diversas influências, diversas leituras, né? Que é a cultura valor, cultura alma coletiva e a cultura mercadoria. Vamos ver aqui cada uma delas? Muito bem, então aí a gente tem a cultura que no sentido mais antigo, que se explica, né? Explica essa cultura como a cultivar o espírito, né? Não sei se vocês sabem, mas se não souberem, vão saber agora. A cultura vem da palavra, vem da questão da própria agricultura. É uma derivação, sabia disso? E aí a agricultura tem a ver com o quê? Com cultivar, né? Estar na terra, em contato com a terra e ver aquilo florescer e tudo mais. Então a cultura, ela vem dessa derivação, cultivar o espírito. A agricultura, né, cultivar a terra, e a cultura, cultivar o espírito. E permite, né, determinar que se o indivíduo pertence ao meio culto ou ao meio inculto, definindo-se, então, o julgamento desse valor sobre a situação. Então, a cultura valor, que o Guattari fala, é a cultura onde a gente julga as pessoas, e aí aquelas pessoas que nós consideramos assim, vamos falar, a gente trabalha o sentido de inferioridade e superioridade. Então, assim, aquelas pessoas que a gente considera inferior a nós, a gente fala que ela é inculta ou sem cultura, como eu já vi muita gente falar isso daqui de Rondônia, viu? Então, pessoal aí de fora que está assistindo nossa aula, é para vocês mesmos que eu vou falar. Muitas pessoas já ouvi falar, já vi nas redes sociais e também nos noticiários, né, na televisão, que o nosso estado é um estado sem cultura. Isso tem um porquê. Porque todos os estados e todas as populações da Amazônia são vistas como inferiores para o resto do Brasil, né? Só porque mora na floresta, mora no mato. Às vezes até pergunta se a gente tem internet, né?
A gente está lá conversando pela internet, a pessoa pergunta se a gente tem internet. Eu digo, não, eu estou falando aqui pela Rádio Cipó, não sei o que passa na cabeça da pessoa, né? E o que eu quero dizer com isso é que a cultura valor, ela faz essa leitura de que a gente julga as outras pessoas sempre inferiores a nós, sem reconhecer nelas o devido valor, né, que elas têm. Então, eu vou lá e julgo e coloco em caixinhas de conceito pessoas ou grupos ou sociedades que eu considero com muita cultura, né? Uma pessoa com muita cultura e outra que eu chamo de sem cultura, né? Isso daí tem muito a ver também com a palavra bárbaro. Você já ouviu falar nessa barbaridade? Quando a gente quer falar que uma coisa assim é muito ruim ou fizeram algo muito absurdo, a gente, nossa, que barbaridade, né? O que veio da palavra barbaridade? Vem da palavra bárbaro. E bárbaro eram as pessoas que pessoas da Europa que não faziam parte de uma cultura que se dizia superior. Então, se aquelas pessoas não tinham acesso àquela cultura ou daquele determinado território europeu ali, eram chamadas de bárbaras, né? Outra coisa também, deixa eu lembrar aqui, que falam sobre as pessoas, civilização. Já ouviram falar essa palavra, né? Civilização. E quando a gente, às vezes, fala para a pessoa, nossa, você é tão civilizado, o que a gente quer dizer? Que existem as pessoas não civilizadas. E a civilização tem a ver com a ocupação da colonização na Idade Moderna. Quer dizer, as pessoas que vinham da Europa para colonizar aqui a América eram pessoas civilizadas, né? E quem chegou aqui, eles chegaram aqui e encontraram os povos indígenas, povos, né, várias etnias, que para eles eram pessoas incivilizadas. Então, esse da cultura valor é exatamente essa coisa de você dividir os grupos. Quem tem mais cultura, menos cultura, civilizado, não civilizado. Então, eu vou criando uma dualidade de julgamentos, né? Interessante essa ideia aí. Então, vamos aqui voltar para a nossa aula. Então, gente, o sinônimo de civilização, como eu falei ainda há pouco, ele expressa a ideia que todas as pessoas, grupos e povos têm uma cultura e uma identidade cultural. Nessa percepção pode-se falar da cultura negra, né? Cultura chinesa, japonesa, brasileira, né? E aí vem a ideia da cultura como alma coletiva, né? Não é a cultura de um indivíduo, é a cultura de todo um povo, né? Quando a gente fala da cultura negra, a gente não está falando só de um tipo de cultura. Nós estamos falando de diversas culturas, de alma coletiva mesmo, desse simbólico que pesa, né? No sentido do bom sentido, que pesa no sentido de fazer parte de uma coletividade, né? Então, a cultura alma coletiva. E aí corresponde, então, à cultura de massa também, né? Aí a gente já vem para um outro aspecto da cultura, tá? Que é a cultura mercadoria. O que é a cultura mercadoria? Ela está relacionada à questão de acesso, tá? Nada mais é do que acesso. Acesso ao quê, gente? Acesso a bens. Então, a cultura de massa, ela compreende os bens, equipamentos, conteúdos, tanto teóricos como ideológicos, ou até mesmo produtos, né, que estejam à disposição de quem quer comprá-los. Por isso que a ideia aqui, ó, é cultura, mercadoria, né? Ou seja, que estão disponíveis no mercado como filmes, discos, livros, né? E aí a gente vê aí pessoas, eu tenho um acervo de livros sobre determinado autor, né? Eu tenho os discos de fulano, quando começou, aí vira cultura mercadoria, porque aí é coisas que eu consigo comprar com dinheiro, né? Eu assisti um filme premiadíssimo do Oscar e tal, né? Então a pessoa até vai também trabalhar esse aspecto aqui, ó, da superioridade. Então, quem tem acesso a esses bens culturais são pessoas
consideradas superiores, né? Quem não tem acesso, não tem dinheiro para comprar livros, discos, filmes, não vai em teatro, ele vai se sentir inferior, né? Então, isso aí também é uma ideia. As 3 concepções de cultura que a gente acabou de apresentar aqui, elas estão presentes no nosso dia a dia. A gente, às vezes, é que não repara, né? Marcando sempre uma diferença entre as pessoas. Concordam comigo? A gente vai acabar julgando as pessoas por esse tipo de análise, né? Superior, inferior, cultura, né? Mal educado, bem educado, bárbaro, enfim. Seja no sentido tanto da identificação como de um grupo específico, seja ainda pela relação de possibilidades de consumir os bens, como eu falei, da cultura mercadoria, né? Muito bem. Então, gente, todas as concepções trazem uma carga valorativa. Tudo que a gente está falando aqui se resume ao valor das coisas, né? Então, por exemplo, a gente teve uma situação de um líder de Estado de um país, eu não vou citar aqui, que disse numa mesa com vários representantes dos países europeus, acho que tentando agradar os europeus, de que nesse país que ele é presidente, as pessoas, elas eram descendentes dos europeus, então, assim, elas eram superiores, porque todo mundo ali era branco, descendente de europeu, diferentemente dos outros países que tinham a descendência indígena. Até mesmo as autoridades europeias que estavam lá colocaram a mão na cabeça com vergonha do que ele disse, né? Por que ele quis dizer isso? Para talvez trazer uma valoração do seu país, que o país dele era melhor, mais importante, porque as pessoas eram descendentes de europeus, né? Então, isso traz para nós essa atenção que a gente tem que ter nas nossas concepções de fala, de ações, de pensamentos, nas nossas ideologias em relação às outras pessoas que são diferentes de nós, né? Então, voltando aqui, essa ideia de valor é que traz essa concepção que nós falamos, né? Se a pessoa é considerada inferior ou superior relacionada dentro dessa cultura. E a gente vem para a cultura e diferença. O que nós temos para falar, então, sobre cultura e diferença? Bom, gente, então as normas e os valores possuem grandes variações nas diferentes culturas que a gente observa. A gente vê que os valores vão se modificando, né? Dentro, às vezes, da própria cultura. Imagine culturas diferentes, né? Mesmo dentro de uma mesma sociedade, a gente pode ter divergências culturais. Concordam comigo? Sim, né? A gente pode ter, sim, divergências culturais. O Brasil, por exemplo, um país continental, enorme. Você acha que todo mundo tem a mesma cultura? Todos os estados? Todas as regiões? Com certeza não, né? E também temos muitas divergências culturais. Isso aí é um fato, né? Bom, e aí, gente, a diversidade cultural ela é um fato em nossa realidade globalizada. Quanto mais a nossa sociedade foi se globalizando, essa diversidade ela foi ganhando corpo, né? Onde esse contato que consideramos familiar e o que consideramos estranho é comum. Então, aquela pessoa que parecia estranha começou a se tornar familiar. Numa sociedade globalizada, com TikTok, com influencer, youtuber, aquela pessoa que tu nunca viu na vida, nunca falou, acaba virando como se fosse alguém da tua família. Tipo, morreu o artista fulano de tal. A pessoa chora, fica de luto e tal, como se aquela pessoa fosse da família dela realmente. Por quê? Porque há esse aspecto de familiaridade quando a gente está nas mídias, né? Quando a gente está começou com a televisão e agora é com a internet. A gente aproxima a pessoa do nosso ambiente familiar. E mesmo sem ela nem saber que você existe, você a considera como uma pessoa importante para a sua vida. Olha só que interessante, né? A gente torna o estranho como se ele fosse da tua família. E ele nem sabe que tu existe. Olha que louco isso. Mas é uma realidade, né? E aí, o impacto da cultura, né? A cultura, como eu disse para vocês, ela impacta a nossa vida desde o nascimento até
a nossa morte, né? As ideias diferentes de comportamentos, contatos com línguas estrangeiras e com a culinária de outras culturas, elas também nos impactam, né? Por exemplo, eu gosto muito de um prato que não é da minha cultura, que eu conheci há mais ou menos 17, 19, 20, 21, há uns 7, 8 anos, um prato chamado ceviche. Não é de Rondônia, não é brasileiro, é um prato peruano, mais comum no Peru, e eu amo esse prato, né? Ou seja, eu absorvi de uma outra cultura, eu conheci nesse país esse prato e me apaixonei. E hoje ele faz parte de um dos meus alimentos preferidos. A pizza era um elemento que chegou no Brasil depois, né? Um elemento cultural que também já se popularizou e hoje praticamente faz parte da mesa do brasileiro, né? Pizza, cachorro-quente, né? Mas nós temos as coisas em comum aqui, como, por exemplo, gostar do peixe, alguma coisa, mas o modo de preparo, às vezes, é de outra região. Por exemplo, tem pessoas que comem peixe aqui de uma forma sudestina, ou seja, lá do Sudeste, que, em vez de comer a caldeirada, como é comum da nossa região, comem a muqueca, que já é o peixe mais sequinho, né? Só com molho, não com caldo, que é uma prática de fazer peixe do Sudeste. Né? A muqueca, tem a muqueca baiana, que é do Nordeste, mas fica ali perto, tem a muqueca capixaba, mineira. Então, a gente trouxe essas referências para cá com o nosso peixe, não fica ruim, fica uma delícia, mas como eu disse para vocês, a gente vai pegando referências de outras culturas, de outras regiões, e trazendo para a nossa realidade, né? Isso também tem a ver com essa questão da migração. Muitas pessoas que são daqui de Rondônia vieram de outros lugares. Tem pessoas do Sul, que aí fazem a cuca, né? Tem pessoas do Nordeste que traz a referência do vatapá, que traz a referência do caruru, que traz a referência das comidas bem apimentadas, né? Aí vem os mineiros, então, né, vieram também trazendo pão de queijo, né? Pamonha, enfim, os goianos também. Aí, entendeu? Aí você vê que a configuração do nosso estado é uma configuração muito diversa. A culinária, então, riquíssima, porque tem referências de vários lugares, né? E aí aqui a gente também reinventa os pratos, né? Chega aqui, a gente faz o cuscuz, que é nordestino, também é sudestino, né? Do Sudeste. Aí chega aqui, a gente inventa outro cuscuz. Aí faz um cuscuz com ovo, um cuscuz com carne, com charque, aí bota cuscuz com peixe, sei lá. A gente inventa, né? Então, a gente pega as referências, ressignifica e a gente inventa outra coisa, né? Olha só que maravilha. Então, aqui, voltando para o nosso slide, é exatamente isso, né? A cultura, ela tem esse impacto e ela traz muitas coisas para uma sociedade, né? E agora que a gente vem para a cultura e a mudança. Como eu disse para vocês, gente, a cultura ela não é estática, ela não é parada, ela está o tempo todo se movimentando. Assim como a gente aqui está conversando e as células do nosso corpo estão trabalhando, gente. Vocês acham que está aqui parado e o corpo está parado? Não, o organismo está o tempo todo aqui, ó, trabalhando. O coração está bombeando sangue, o estômago, os rins, estão tudo trabalhando aqui. Assim mesmo é a cultura, né? Assim, ela está em constante mudança, né? E de acordo com os acontecimentos vividos pelos seus integrantes, ela vai mudando. Os valores que possuíam força no passado, eles podem em algum momento enfraquecer, trazendo novos contextos. Novas gerações podem trazer outros contextos, como, por exemplo, a questão do casamento, né? O casamento, se a gente for perguntar para os nossos avós, bisavós, era para a vida toda. Era muito difícil falar em divórcio, não existia, nem a justiça permitia que as pessoas se divorciassem. Hoje, o divórcio é quase uma regra. Agora, o difícil é você ficar casado, porque a maioria das pessoas que você pergunta já se divorciaram, já está no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto casamento e vai embora. Ou seja, os valores que se tinha lá dos nossos avós, tataravós lá, mudaram. Essas novas gerações tem umas que não querem nem casar.
Em alguns países do mundo, o casamento virou um tabu, ninguém quer nem falar de casamento. As pessoas querem estudar, querem namorar, aproveitar a vida, mas casar e ter filho, nem pensar. Ou seja, a gente tem valores culturais que já mudaram, né? A partir de quê? De novas necessidades que o mundo oferece, né? Ou seja, não é estático. Não estou aqui, pessoal, por favor, julgando que é bom ou ruim a pessoa casar, ou que ela tem que se manter num casamento a vida inteira, ou que ela tem que ser solteira a vida toda. Eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo que as coisas mudam, né? E aí você aí que decide com o que você vai seguir. É os teus valores, né? Bom, e o processo da aculturação de uma cultura, ou seja, pegar referências e trazer para a sua cultura, ou tomar uma cultura para si, essa cultura absorve e adota aspectos de outra cultura através do seu convívio, né? Isso é uma realidade muito comum, globalizada. Pessoas que têm a cultura X, né? Mas ela pega a referência da Y e da Z, e aí ela forma aqui uma outra cultura, né? Isso é comum acontecer. Onde nós temos, então, um contato quase perpétuo com as culturas de todas as formas e lugares possíveis, tá? Então, gente, as trocas culturais, elas podem acontecer. Nesse sentido, essa aculturação, que nem é uma palavra que a gente usa tanto mais na sociologia, ela pode tornar-se, então, culturas híbridas, no qual o nosso cotidiano ele é invadido por situações e informações provenientes dos mais diversos lugares. Podemos afirmar que há uma cultura pura? Não. Muito difícil a gente falar em pureza cultural. Até que ponto chegou o processo de mundialização da cultura? Né? Hoje a gente tem a cultura asiática aí, ó, a Ásia tomando conta. Muitos jovens hoje se amarram na cultura asiática. Talvez isso seja, então, um dos processos de mundialização da cultura, né? Então, aí aparece a cultura híbrida, né? Um antropólogo chamado Néstor Garcia Canclini, ele analisa esse século XVIII, já lá atrás, né? As relações culturais que ocorriam entre os grupos próximos, familiares e vizinhos, com poucos contatos externos. Agora, já no século XIX, século XX, cresceu a possibilidade de quê? De trocas culturais, pois houve um grande avanço nos meios de transporte, no sistema de correios, na telefonia, na rádio, no cinema, esqueci até de colocar na internet, né? As pessoas passaram a ter contato com situações e culturas diferentes, né? Esse negócio do TikTok aí, então, pessoal, não tem nem como combater mais. E aí, no decorrer do século XX, o desenvolvimento das tecnologias de comunicação, principalmente a internet, né? Os contatos individuais e sociais passaram a ter não um, mas múltiplos pontos de origem. Então, a gente tem cultura com a África, com a Ásia, com a América Central, com o Caribe, e por aí vai, né? Esses contatos só vão aumentando, né? E aí as expressões culturais desses países dominantes, como Estados Unidos, Europa, proliferam pelo mundo mescladas, né, com elementos culturais de outros países. Então, a gente tem aqui a América do Norte, a Europa, que traz as suas referências para vários lugares do mundo. E a gente acha que tudo é natural. E não é, viu, galerinha? Então, gente, há essa enorme mistura de expressões culturais que construiu, né, que não podem mais ser caracterizados como um país, né, que fazem parte, então, de uma imensa cultura mundial. A gente vai mundializando a cultura e trazendo várias referências de lugares do mundo, né? E aí, gente, isso não significa que as expressões representativas dos grupos, regiões ou países tenham desaparecido. Elas continuam presentes e ativas, mas coexistem com outras culturas. Coexistem o quê? Que pode ter aqui uma cultura boliviana, dos povos quechua, por exemplo, e ao mesmo tempo ter uma cultura aqui da Ásia, sei lá. E aí você tem um híbrido cultural misturado, né, misturando tudo. E aí esse tipo de coisa tem atingido cada vez mais, principalmente, gente, os nossos jovens. Nós mais velhos, a gente tem um pouco de dificuldade de lidar com essa coisa, assim, mas os jovens, para eles, isso é muito natural, né? Eles conseguem ter essa leitura, conseguem pegar as coisas muito rápido. Então, gente, é isso.
aí as nossas referências, nossa aula termina por aqui. E a gente volta já já para a nossa revisão e correção do conteúdo, tá bom? Então, espero vocês lá. Até mais.